Eu acho gente bem esquisita que é antinatalista, né? Porque o antinatalista não é só alguém que não quer ter filho para ele, porque não quer ter filho. O antinatalista é alguém que prega para as pessoas não tenham filhos. Alguns entendem que o niilismo é uma atitude que faz com que você se sinta mais forte, já que você não tem expectativa nenhuma, então você é completamente livre. Muitos filósofos são considerados pessimistas, não é? É o conhecimento que traz pessimismo? Primeiro, há uma discussão muito antiga que data desde a medicina grega. O temperamento melancólico, como falavam os gregos, é tomado como um temperamento contemplativo, mais triste, e que por isso mesmo enxerga as coisas melhor do que os otimistas. Por isso, a indagação da medicina grega, alguns falam do Aristóteles, outros falam do Teofrasto, que era discípulo do Aristóteles, contemporâneo do Aristóteles, me espanta o fato de que os homens mais inteligentes que eu conheci eram todos melancólicos. Freud também pensava desse jeito, quer dizer, essa imagem de que o conhecimento tem um peso, tanto que nas artes plásticas você tem muitas vezes a imagem de uma mulher representando a razão, né? Como que encostada assim numa mesa, uma caveira, livros, vela, a melancolia. E Pondé pensa desse jeito? Não necessariamente porque você é melancólico, com quadro clínico melancólico, isso significa que você tenha um repertório profundo ou uma reflexão profunda sobre as coisas. A melancolia não basta, né? Agora, há um risco sentido por todo mundo que se aprofunda de fato no conhecimento, de que em alguma medida esse aprofundamento provoque uma maior lentidão na alegria ou na adesão a coisas que muitas pessoas aderem de forma muito fácil, né? Então, eu penso assim e não sou eu o único que pensa assim, né? Agora, além desse vínculo entre melancolia e conhecimento, existe também aqueles filósofos que são pessimistas na sua obra, entendeu? Que descrevem uma visão pessimista de realidade. Se você pegar, por exemplo, Nietzsche, um dos grandes filósofos pessimistas, que é muito... O filósofo, quando é pessimista, ele é sempre mais complicado do que pessimista, né? O Nietzsche não tem nada, a filosofia do Nietzsche não tem nada de discurso contra a coragem. Pelo contrário, né? Quer dizer, se você tem uma visão negativa da realidade, você pode acabar virando uma pessoa que é mais corajosa do que os outros. Porque você pode olhar o otimismo como uma forma de você negar as dimensões sombrias da realidade, entende? Mas, normalmente, o discurso da oposição pessimista e otimista, principalmente hoje em dia, quando você põe a câmera na frente de alguém, se ela fala que é pessimista, podem achar que ela é meio chata. Eu acho gente bem esquisita que é antinatalista, né? Porque o antinatalista não é só alguém que não quer ter filho para ele, porque não quer ter filho. O antinatalista é alguém que prega para as pessoas não tenham filhos, como os gnósticos, parecido nesse caso. Não tenham filhos, não reproduzam, né? O mundo é mau, a espécie é perversa. Inclusive você tem casos de meninas antinatalistas que querem fazer histerectomia total com 18 anos, 19 anos, para garantir que não vai ter filho. E você, Pondé, pessimista ou otimista? De que lado você está? Se eu tiver que escolher, eu vou dizer que eu sou pessimista. Porque assim, uma vez uma aluna perguntou na sala, mas professor, por que vocês dão tantos pensadores pessimistas para a gente estudar, né? Eu estava pensando no Freud, no Adorno, no Horkheimer, e eu brinquei com ela, eu falei, porque os otimistas passam rápido. A julgar pela quantidade de vezes que você dá risada, eu diria que você é otimista, se fosse esse o Então, termômetro. e lembra do que o Mantovani falou, né? Então, assim, você pode ter uma percepção pessimista em termos políticos, em termos de alcance do que a espécie pode fazer, cosmicamente, de uma certa cegueira do cosmos, não de que Deus é mau, de que existe um Deus mau. E, no entanto, você não se sentir pessimista.
como diz o senhor Han. Você não se sente, então? Não, eu não acordo pensando, ó azar, ó céus, Ó a vida não deu céus, ó certo vida. e tal. Mas se alguém quiser fazer de mim otimista, eu vou ficar bravo. As pessoas entendem que o niilismo é uma disposição de temperamento. Alguns entendem que niilismo é apreciação cosmológica, ou seja, o universo está entregue a nada, não há nenhuma esperança em relação a isso. Alguns entendem que o niilismo é uma atitude que faz com que você se sinta mais forte, já que você não tem expectativa nenhuma, então você é completamente livre, que é a tradição nietzschiana, né? E eu posso entender, Andresa, niilismo unicamente como um conceito que pressupõe a não fundamentação da moral nem do conhecimento. Não existe valor, não existe verdade, não existe mentira, tudo é nada. O Freud, com o seu conceito de pulsão, né? Inclusive pulsão de morte, o Freud, aquilo que ele pensava como pulsão, é diretamente descendente da noção dessa vontade do Schopenhauer. Cruel, insatisfeita, repetitiva, que não adianta negociar com ela. Não tem como negociar com ela, porque ela fica o tempo inteiro se repetindo, quero, quero, quero. A Datafolha deste ano sobre confiança nas instituições mostra que das 10 instituições pesquisadas, a taxa de desconfiança cresceu em 2, partidos políticos e Congresso Nacional. 40% dos entrevistados não confiam no Congresso, 49% confiam um pouco, 50% não confiam nos partidos políticos, 43% confiam um pouco. Desconfiança é também uma forma de pessimismo? Eu acho que é talvez uma das piores formas de pessimismo, porque a desconfiança é um pessimismo prático, porque a confiança é uma virtude, e como toda virtude, ela só respira na prática, ela não é teórica. Ninguém pode ter confiança teórica, você só testa a sua confiança diante da vida real, de fatos reais da vida, né? Se você confia em alguém, se você não confia, se você tem motivos para confiar ou não. E se você tem uma confiança, por exemplo, alguém pode perguntar, você tem confiança no sistema político brasileiro, por exemplo, que é o que você estava falando, dando números aí? Então a desconfiança, portanto o oposto da confiança, ela é um pessimismo prático. E o resultado disso é que, quando você começa a desconfiar, isso de fato corrói o seu vínculo vital com aquilo, certo? Uma pessoa que desconfia da vida inteira é essa que vai ficar trancada em casa, que acha que o mundo está querendo te devorar o tempo inteiro, você não pode se relacionar com ninguém. Digamos, porque você tem uma visão pessimista filosófica da realidade, não significa que você não pode se relacionar com ninguém, que você precisa achar que todo mundo vai querer ferrar você. No caso da política, que você mostrou nos dados, quer dizer, a desconfiança é fruto de muita frustração. Não só no Brasil, mas falando de nós aqui. Muita frustração. Se ultrapassa o pensamento realista para o pessimista, é subjetivo? Eu acho que pode ter um elemento subjetivo, claro, porque inclusive os gregos não estavam errados quando assumiam que um certo grau de melancolia no temperamento pode facilitar que você perceba coisas que quando a pessoa está muito alegre não percebe. Aliás, faz parte da alegria não perceber tudo para não estragar a alegria, né? Então, assim, então acho que há um elemento subjetivo, sim. Agora, quando que você ultrapassa o nível de ser um realista para um pessimista, não tem uma resposta exata para isso, sinto muito. Eu entendo que o pessimista, diferentemente de alguém que está olhando a realidade, como ela acontece, apesar de que ninguém tem um pensamento tão puro, uma percepção de realidade assim tão pura, eu estou vendo a realidade tal como ela é, tá? Mas eu entendo que o pessimismo ele pode adentrar uma coisa que é uma certa projeção, certo? Eu seria realista enquanto eu estou vendo a realidade tal como é, e se eu não for pessimista no sentido de, então nada dá certo mesmo, eu não for assim, eu consigo de repente perceber que existem
territórios da experiência humana que não justificam o pessimismo. Você sendo meramente realista, você enxerga isso. E aí o pessimista total, então, é alguém que já projeta, né? O total das experiências que eu tive na minha vida até agora justificam afirmar que o pessimismo está certo acerca de tudo. A falta de fé, ou como diria o Nietzsche, que é um filósofo muito identificado com o niilismo, a morte de Deus, ela, para o niilista, ela significa muito mais do que simplesmente a negação que Deus existe. Porque para o niilista convicto, derrubar a fé na religião é como empurrar um bêbado na ladeira. Mais fácil, né? Mais difícil é você, deixa eu dar um exemplo de niilismos duros, não acreditar na política, não acreditar na moral, certo? Não acreditar que a linguagem, como você falou, reflete. Que a linguagem comunique. Essa é das mais ferozes, digamos assim. Entender que, no fundo, a gente não sabe nada sobre o que seja moral, ou que o que nos move são taras de qualquer tipo. Não acreditar na possibilidade de vínculos amorosos e afetivos. Não tem esperança em coisa nenhuma. Não acreditar em ninguém. Não acreditar na evolução do homem, no progresso. Isso com certeza. É que tem aí, a gente vai ver, tem um espectro aí no niilismo, né? Tem um espectro que vai desde uma personalidade depressiva, como é que normalmente se associa, até o espectro de uma personalidade maníaca, alegre, não existe nada, não tem sentido, oba, né? Ou também maníaco no sentido que você vira como os russos viraram, revolucionários extremamente violentos, né? Como é que o niilismo pode ser moderno? Dialética. Não ficou mais fácil. Complicou um pouquinho mais. Porque dizer que é uma reação à modernidade não significa dizer que ele não seja moderno, porque ele acontece no começo da modernidade, portanto é moderno. Porque a modernidade é um período histórico, certo? E dentro desse período histórico existem momentos que são momentos, como dizer, positivos, ou seja, são momentos em que a modernidade vê a si mesma e diz: eu sou a modernidade. Por exemplo, olha quantos celulares cada vez mais avançados, veja só a inteligência artificial. Aí o moderno olha e diz assim: olha como nós somos poderosos, né? E às vezes a modernidade acorda meio deprê, sabe, com a cara amassada, se olha no espelho, se acha horrorosa, sei lá. E aí ela diz assim: essa vida não faz sentido nenhum, eu corro de um lado para o outro o tempo inteiro, só penso em dinheiro, daqui a pouco eu vou ficar velha e ninguém vai me dar bola. Aí surge o niilismo, dentro dela mesma. A esperança, ela depende também do temperamento da pessoa. Então, uns têm mais, outros têm menos. Para a psicologia positiva, tem a ver também com a disposição interna. Nesse caso, o temperamento, quando a gente pensa até na formação do temperamento de uma pessoa, o que é? É destino? É também um presente de Deus? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu fosse dar uma resposta à la Tomás de Aquino, eu diria que é um pouquinho dos dois, né? Mas assim, há quem acredite que temperamento é destino. Mas não é destino no sentido que alguém escreveu, que nem os trágicos e as boiras, a Grécia Antiga. É destino no sentido de que uns nascem e outros não. Entendeu? Você nasce com temperamento X, outro nasce com temperamento Y, e isso será um destino que isso vai impactar a sua vida. Vira seu destino, mas não porque alguém fez ou alguém escreveu. Nada a ver entende? com a genética também, que você comentou aí o caso de que então, os pais têm e às vezes você não tem ou vice-versa. Pode ser. Agora, há quem acredite que tem a ver com o ambiente que você viveu. Então, por exemplo, se você viveu num ambiente onde tinha uma mãe, um pai, uma avó, sei lá. Normalmente se fala primeiro da mãe que não fosse uma mãe deprimida, por exemplo, né, que muitas vezes existe. Existe todo tipo de gente deprimida, inclusive mães, né?
Se for uma mãe deprimida, você talvez cresça sendo uma pessoa menos esperançosa. Por quê? Porque você aprendeu com a sua mãe, num sentido meio metafórico, a depressão ou a tristeza, entende? Então, o ambiente familiar agiria sobre o seu caráter, aliás, vai constituir seu caráter, entende? Ou, de repente, se você viveu situações, um período, sei lá, alguém que viveu o período da Segunda Guerra Mundial, sei lá, e você sendo judeu. De repente, você virava uma pessoa completamente desesperançosa. Porém, às vezes acontece o contrário. O que vem antes da esperança? É nosso termo último? É o que resta? Então, sabe, normalmente se entende que sim, né? Mas eu me lembro aqui de uma de uma fala do Freud, quer dizer, fala não escrita, né? Mas uma fala do Freud em que ele diz mais ou menos assim, que quando não há mais nenhuma esperança, o Freud era um cético não, ateu, trágico, né? Todo mundo sabe, bastante pessimista em certo sentido. E ele fala uma coisa interessante que é assim, quando não há mais esperança, tudo que a gente pode fazer é esperar que alguma coisa de boa nasça do desespero, certo? Então, assim, pode parecer muito difícil, mas às vezes um temperamento mais desesperado ou uma situação mais desesperada pode lançar uma pessoa algum tipo de esperança muito poderosa. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, antes da esperança pode vir um grande desespero que lança você numa esperança muito poderosa, porque se a esperança é muito fácil, e eu acho que isso é um problema na nossa época, se vende esperança, vai lá fazer um workshop e você vai virar uma pessoa esperançosa, seguramente essa é uma esperança vagabunda. Agora, se alguém que sofre tem esperança, ela inclusive tende a ser reverenciada pelos outros. Spinoza é claramente um filósofo que fez uma dura crítica à religião. Dura crítica à religião. No caso dele, mais especificamente, é o judaísmo, que era a religião dele, da família dele. Mas ele fez uma dura crítica à religião, entendendo que a religião é para pessoas ou povos que ainda não dispõem de elementos racionais para justificar a ação. Então, o que está implícito na ideia do Spinoza? Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu sou racional, quanto mais eu sou capaz de agir a partir da razão, analisando o mundo à minha volta, conhecendo esse mundo, menos eu dependo de esperança. Por quê? Porque a esperança seria para os fracos, para os ignorantes, para os que não conhecem as coisas.